Existe um princípio básico e fundamental no direito penal e processual penal, no sentido de que ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. Há diversos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal reconhecendo a invalidade de ordens, inclusive judiciais, diante de sua ilegalidade. Afasta-se decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça, como se vê no caso do habeas corpus 73454, de cuja ementa se extrai. Abre aspas. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Fecha aspas. Também são diversas as decisões monocráticas de vários ministros da Corte, de antes e de agora, sempre no mesmo sentido. Ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. Isso se aplica para todo e qualquer expediente, incluindo a instauração de investigações criminais. Relembro aqui o que disse o ministro Celso de Mello, no julgamento do habeas corpus 98237, oriundo de São Paulo. Abre aspas. O Estado não tem o direito de exercer, sem base jurídica idônea e suporte fático adequado, o poder persecutório de que se acha investido, pois lhe é vedado ética e juridicamente agir de modo arbitrário, seja fazendo instaurar investigações policiais infundadas, seja promovendo acusações formais temerárias. Fecha aspas. Decisões ilegais são como aquela do desembargador Rogério Favretto, que no plantão determinou a soltura do ex-presidente Lula, no que não foi obedecido pela manifesta ilegalidade de sua ordem. Qualquer ordem, administrativa ou judicial, somente conserva o seu valor e poder quando praticada por autoridade competente e nos limites expressamente previstos nas leis e na Constituição Federal. O que passa disso é arbítrio e, ao invés de fortalecer a instituição, somente a enfraquece. O respeito às instituições deve ser recíproco. Recebi muitas críticas e ainda as recebo por não ter assinado o requerimento da CPI, que ficou conhecida como lava-toga. E por que não o fiz? Porque o requerimento incluía a pretensão de investigar diversos atos jurisdicionais, os quais não podem, por previsão constitucional e regimental, serem objetos de CPI. Agi com coerência, mesmo sofrendo incompreensões por causa disso. Essa mesma coerência exige que me manifeste, de forma firme e contundente, contra as atitudes vindas do Supremo Tribunal Federal que ferem de morte a lei e a ordem jurídica nacional. A condução do inquérito das fake news é o que de mais abjeto, juridicamente falando, pode ser visto nos últimos dias. Um inquérito reprovado no âmbito do próprio Supremo, por várias vozes, por vozes mais sensatas e coerentes, como a do ministro Marco Aurélio, que, sem apego a qualquer corporativismo, disse com toda clareza que o Supremo Tribunal Federal deveria manter uma necessária distância de investigações que envolvam apurações de suposto crime contra a própria Corte. Marco Aurélio disse o que todo operador do direito deveria saber e praticar, que o procedimento cabível seria oficiar o Estado acusador, que é o Ministério Público. O mais grave é que o Supremo não ouve sequer o titular da ação penal. Eis que a Procuradoria-Geral da República, desde os tempos de Raquel Dodge, vem apontando os vícios do inquérito e solicitando a correção de rumos. Tanto sob Raquel Dodge quanto sob Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República vem sendo literalmente ignorada. Quando o Poder Judiciário se avulta desse jeito, como a Corte Maior dando um péssimo exemplo para a magistratura nacional, os alvos da investigação têm suas garantias fundamentais sob altíssimo risco. E poderão perguntar: quem poderá nos defender? Agora pergunto eu, será o Chapolin Colorado? A situação não é cômica, senão trágica. Parafraseando o ministro Marco Aurélio, que nesta semana voltou a fazer alertas sobre os riscos institucionais em torno do inquérito das fake news, digo que, na atual quadra vivida, parece que o Supremo está disposto a provocações que poderão resultar naquilo que é direito de todos: negar-se ao cumprimento de ordem manifestamente ilegal. Ou será que, se a ordem manifestamente ilegal partir do Supremo, ainda assim precisa ser cumprida?
Espero sinceramente que, a partir das últimas medidas propostas e que deverão ser examinadas pelo colegiado da Corte, as coisas voltem à normalidade do mundo dos mortais e as instituições voltem a obedecer aos limites que a elas são impostos pela lei que a todos nos vincula, a Constituição Federal. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.